discutir bastante. Então, Dá, vamos dá ver. Muito sim. bem, pessoal. Então vamos E, começar. Então, essas desculpas aí, mas porque deu um vendaval que tive que fechar as janelas, tudo que está voando tudo aqui. Mas vamos lá então, Cláudio. Podemos dar início aos trabalhos aí. bora lá. Então, nós já fizemos uma parte da aula, falta um resto dela aqui, né? Na verdade, a gente não vai ver os vídeos, nós vamos ver as fotos, e são adaptações. Nós falamos muito de lentes esclerais na primeira parte, né? Aqui nós vamos ver lentes corneanas e adaptações em lentes comuns, lentes em ceratocone. E aí a gente já começa a ver essa foto e a gente pode perceber, como a gente tinha feito da outra vez, talvez não sei se vai dar para fazer hoje também, que parece que tem menos gente, e algumas pessoas não têm a experiência em lente, né? Então é até uma forma da gente fornecer um pouco um princípio para algumas pessoas aí. Mas vou pedir, doutora Ana, o que que você pode identificar aí que pode estar bom ou não tão bom nessa foto? Então, boa noite. Então, Boa noite, é, Ana. boa noite. Talvez essas áreas de rarefação aqui na periferia, que não esteja tão... Essa lente está centrada, Ana? Tá descentrada também, tá muito inferior, né? Isso é bem nítido também. Isso. Talvez se a gente estivesse vendo o vídeo, né, poderia ser que ela centra na hora que o paciente pisca, e que é exatamente o que acontece, o paciente pisca, a lente é puxada para cima. O ideal, nós vamos ver aqui à frente uma, é que a pálpebra pegue a lente aqui por cima. Vocês conseguem ver o mouse aí eu passando? Sim, Então, que a lente fique nessa, a pálpebra fique mais ou menos nessa faixa, e aí ela segura a lente mais acima e a descentralização, a descentração é menor, e isso atrapalha menos a visão. Essa lente aí precisa de alguns ajustes. Então, isso é uma posição, estou imaginando que é o mesmo caso, dela mais centralizada, aí a gente vê, então, que tem uma distância melhor de um bordo da lente até o limbo. Aqui a gente ainda vê uma distância maior e talvez um imprint, tá vendo essa parte aqui? sim. Da lente sobre a córnea, demonstrando uma lente apertada, que isso aí fica roçando e friccionando na córnea, e a gente então consegue ver isso aqui, ó, tá? Então é uma lente que precisa de ajuste, talvez um aplanamento da lente. Quando a gente fala em aplanamento, alguns vão entender, outros talvez tenham alguma dificuldade. O aplanamento da lente quer dizer que a gente vai reduzir a curva base. Uma lente mais fechada, mais apertada, é uma que tem uma curva base mais elevada, maior, e óbvio para aquela córnea. A gente tem sempre que pensar em lente de contato, gente, como uma roupagem. Você tem que vestir a córnea com aquela lente de contato. Uma roupa muito frouxa ou uma roupa muito apertada não vai ficar legal. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que a gente tem que tentar imaginar em forma em 3D. Eu estou colocando uma tampa, que seria a lente, em cima de uma superfície arredondada, que é a córnea, mas que não é esférica. Então, ela tem a região central esférica, mas a periferia da córnea ela é asférica, ela vai decrescendo em termos de elevação. A lente ideal é aquela que acompanhe a córnea nesse formato dela. E nem isso não acontece, mas a gente tenta vestir essa córnea o melhor possível com aquela lente. Então, essa lente pode estar acumulando muito flúor aqui nessa região central superior, pouco ou nenhum flúor aqui. Você vê que some praticamente, a fluoresceína some aqui e some aqui também. Então, existe uma elevação de borda que permite que passe um pouco de flúor, que o flúor se acumule, como aqui embaixo onde eu estou passando o mouse, né?
Eu até tenho um desenho aqui, eu vou tentar mostrar. Espera só um minutinho, gente. Enquanto o Cláudio acha ali, gente, só fazer Pode um falar. comentário. Essa lente, realmente, o Cláudio observou bem. Ela falta, que a gente chama de curva periférica. A borda da lente é o que dá conforto à lente. Se a lente não tiver uma boa curva periférica, ela provavelmente vai ser uma lente com pouco conforto. Então você tem que ver. É uma pena que aí o vídeo não está rodando, porque isso aí, na verdade, é um vídeo. É o mesmo caso anterior. É um vídeo mostrando que quando o paciente pisca, a lente tem uma mobilidade satisfatória, ela deve ficar com a borda abaixo da pálpebra, isso também dá conforto ao paciente, e além de centramento, é muito importante também que haja essa troca, essa chamada bomba lacrimal aí, para que não fique acumulado e haja impressão no epitélio pelo fato da lente ser muito presa. E lembrar que a curva base é inversamente proporcional ao que a gente chama de apertar a lente. Quando você aperta a lente, na verdade, você está diminuindo a curva base, né? E afrouxando a lente, aplanando a lente, você está aumentando a curva base. Aí, se a gente estiver falando em milímetros, em raio, né, professor? Uhum. É. Então, aqui, só para a gente ter em mente o que, que nós estamos pensando e buscando, né? Essa aqui é a roupa que está vestindo a córnea. E o nome das coisas dessa roupa, dessa vestimenta, aqui, ó, borda. É essa regiãozinha final distal da beiradinha aqui da lente que eu estou apontando com a seta. Essa transição de uma periferia, média periferia, para o centro da lente, é o nome de flange, né? Você vê que tem uma diferenciação aqui na curvatura. Algumas lentes você pode ter esse flange reduzido para diminuir peso, diminuir arrasto da lente pela pálpebra. Aqui na parte anterior, obviamente, nós temos a curva anterior. Nessa curva anterior, a gente pode dar toricidade a uma lente. Então, a gente teria, então, a lente tórica anterior. Aqui nós temos, aqui embaixo, as curvas periféricas nessa região. Pode ser dupla curva, que foi um avanço na história das lentes, que foi a lente Soper, que apresentou duas curvas, né? O Joseph Soper conseguiu fazer uma lente que não era uma curva só, como essa aqui, né? Ela exemplifica uma curva monocurva, e ele conseguiu fazer duas curvas, uma nessa região aqui, ó. Então, aqui estão as curvas periféricas quando houverem. No caso das lentes Rose e Carr, elas têm milhares, ou centenas ou milhares de curvas, porque os tornos de hoje conseguem fazer, dando, então, aquilo que a gente gostaria, que eu falei no começo, de ter a lente asféricando a córnea. E o que a gente estava conversando de curva base é essa curvatura central posterior da lente, né? Ela pode ser nomeada em dioptrias, que é de uma forma, e quando eu falo em milímetros ou em raio de curvatura, inversamente proporcional, tá certo? Cláudio, Falo em dioptria. sem querer te interromper, e já te interrompendo, já que nós estamos falando de curva base de lente, e o Reinaldo comentou aí a respeito de apertar a lente e aplanar a lente, você sabe que os nossos fellows, alguns são experts em contatologia e outros ainda não sabem os fundamentos da adaptação de lente de contato. É importante a gente lembrar assim, que curva base de lente, todos os fabricantes de lente mundiais, normalmente a caixa de prova, ela vem em dioptria. A única fábrica que usa curva base de lente em milímetros é a Medfarcus. Só que do ponto de vista para a gente aprender o que é a lente, uma curva mais plana e uma curva mais curva, se a gente for pensar em termos de dioptrias, é bem mais fácil do que em milímetros. Então, lembrar o seguinte, por exemplo, uma córnea tem uma ceratometria normal de 45. Então, uma lente que tem uma dioptria, uma curva de 40, ela vai ser mais plana do que uma lente que tem uma dioptria, uma curvatura de 44 ou 45. Então, para facilitar o raciocínio de vocês, pensem em termos de dioptrias e não de milímetros,
que aí fica mais fácil da gente entender o que é aplanar uma lente e curvar uma lente. Ok? Então é isso, Cláudio. Vamos em frente. Pois é isso aqui, ó, professor. Tem slide para tudo aqui hoje, hein? Né? Entendendo a Excelente. curva, Então, entendendo vamos a lá. curva K, né? Então, essa adaptação que está escrita aqui em cima, adaptação em K, e sempre que a gente falar em K, nós estamos falando no K1, ok? Não é o K2, é o K1. Então, ela está bem em K. É uma lente que, né, como o doutor Arnaldo mencionou, 45. Então, eu estou adaptando uma lente de curva também 45. Ou seja, córnea e lente tem 45. Eu posso fazer uma adaptação, como nesse caso aqui, ó, que ela é acima de K. A córnea tem 45 e a curva base da lente tem 46, 45,5. Então, há um acúmulo de flúor nessa região central. E o que a gente falaria abaixo de K é uma lente que ela fica com uma curvatura de 44, estou usando o mesmo exemplo. A córnea é 45 e essa aqui tem 44. E acaba acontecendo uma elevação dessa região periférica e entra flúor. É o que a gente vê nessa fotinha aqui, ó, que eu estou passando a seta. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Que, em um desenho esquemático, pessoal, é isso aqui, ó. Tá vendo? Essa elevação de borda, que era o que eu estava mencionando naquela foto do Dr. Reinaldo. É isso aqui que é a elevação de borda que entra flúor. Vamos voltar lá para a nossa outra apresentação. Então, está aqui. Se a gente pensar na elevação de borda, não entrou flúor nenhum aqui de baixo. E aqui também não. Aqui já penetra ou já tem alguma coisa acumulando. Tá? Aqui. É uma lente que a gente já vê bastante flúor. Eu não sei se exatamente se acabei de colocar o flúor, se já passou algum tempo, né? Se foi, acabei de colocar, essa flúor vai sair daqui dentro de alguns minutos. Se eu já tem mais tempo que eu coloquei e ela está aprisionada, então quer dizer que é uma lente que ficou com aquela adaptação acima do K, e a gente então tem uma curva base mais elevada, eu vou falar assim, para não ter dúvida, e acumulou a fluoresceína aí por baixo. Isso, em grande quantidade, pode atrapalhar a visão. Numa adaptação ideal ou próxima do ideal, eu tenho que ter essa flúor por baixo da lente, quer dizer que tem lágrima passando por baixo da lente, o que dá lubricidade, né? E dá saúde ocular por conta dos nutrientes também. O oxigênio passa tanto pelo material da lente quanto vai pela lágrima. E eu tenho que enxergar de uma maneira razoável a pupila e, se possível, até a íris com as suas criptas também. Isso aí pode me dar uma noção de que eu estou com uma adaptação mais perfeita, eu estou vestindo melhor aquela córnea. E aqui a gente vê também um imprint lateral aqui, ó, tá vendo? Mostrando que essa lente pode ainda estar apertada e roçando na córnea mais do que deveria. Essa lente, aqui eu tenho um pouco de dúvida, mas não estou achando que essa situação que eu estou mostrando aqui é um anel corneano, não. Eu estou achando que isso é mais uma sombra da borda, talvez pela incidência da fenda, da luz, e faz uma sombra na íris, ok? Não vejo um problema. Eu estou achando que é uma adaptação boa, porque a gente vê a fluoresceína passando aqui na borda, eu vejo fluoresceína aqui no centro, sem ser em excesso, eu consigo ver a íris por transparência, eu consigo ver a pupila por transparência também. Então, eu estou imaginando e querendo crer que essa é uma boa adaptação de uma lente corneana. Nós falamos muito de adaptação de lente escleral na última aula, e hoje a gente vai ver muitos casos de adaptação corneana.
Aqui, é, uma outra coisa para a gente observar, eu costumo lá no ambulatório de lente de contato, brincar com os meninos lá, que eu fico tentando acertar o eixo mais curvo desse astigmatismo desse paciente. E talvez fique claro, eu vou tentar fazer um desenho aqui. Vocês conseguem ver a linha aí? Então, veja bem, eu tenho um acúmulo de fluoresceína nessa região e tracei esse eixo como sendo o eixo do meu astigmatismo. Nessa região que eu estou passando o mouse aqui agora, eu não tenho tanta fluoresceína. E nessa aqui também não. Então, se eu imaginar em tridimensional, se eu imaginar uma topografia ou um pentacam, eu vou imaginar que isso aqui é uma região mais elevada, mais aplanada do que esta região. Isso aqui ela é um encurvamento da córnea nesse sentido, e quando a córnea fica mais encurvada e a lente é uma superfície perfeita, nesse caso a córnea não é, mas a lente é perfeita, entra mais flúor nessa região em que a córnea é mais encurvada. E por isso eu consigo estabelecer que o eixo desse astigmatismo deve estar em torno de 110. Ok? Bom, tirando isso, eu vejo que essa lente apresenta uma área de rarefação central, que se for uma lente específica para adaptação em ceratocone, é o que a gente busca. O cone estaria mais pronunciado nessa região, a lente tenta acompanhar esse cone e temos, então, uma rarefação. Rarefação, pessoal, é diferente de toque, tá? Então, eu ainda vejo fluoresceína, e óbvio que você tem que ver isso na adaptação dinâmica, o paciente piscando, e aqui não pode ter toque, ok? Eu tento vestir o cone melhor, mas sem tocá-lo, com muita força. Muito bem. E aqui, uma vez que eu consigo essa adaptação central, a Rosicá tem uma regra muito importante. A primeira coisa que eu busco é a adaptação central, a curva base. É isso que eu quero achar. Muitas vezes eu vejo o pessoal lá, não, mas a periferia, não sei o quê. Não importa a periferia, porque a lente Rosicá, eu consigo fazer muitas modificações nela. Então, uma vez que eu acho a curva base adequada, aí eu vou olhar as outras coisas. Isso aqui, esse tanto de fluoresceína que está entrando na borda, por baixo da borda, isso aqui, isso é o que vai dar conforto. Quer dizer que a lente não está presa na córnea, que tem líquido aqui de baixo, que quando o paciente pisca, a lente se move, mas também não pode se mover muito. A movimentação é em torno de 1 a 2 milímetros quando o paciente pisca. Isso seria o ideal. Então, aqui, eu vou dar um número, não precisa guardar isso, mas de 0,5 a 0,7 milímetros de filme lacrimal na periferia é o ideal. Sempre analisado, gente, a 3 e 9 horas. É nesse sentido que a gente avalia, tá? Às vezes aqui está mais, e não quer dizer que é uma adaptação ruim. Inferior também está mais, e não é uma adaptação ruim. Então, é a 3 e 9 horas que a gente avalia. Então, se for uma lente para ceratocone, é uma boa adaptação, na minha opinião. Ô, Muito bem. Cláudio, por que Sim, são senhor. as 3 horas? Como é que é? Por que olha mais às 3 e 9 horas e 6 e 12 não faz tanta diferença? Pelo formato do olho. Nosso olho não é redondo, certo? E é por ali que vem os vasos e vem a inervação.
Então, esse é o motivo da gente olhar principalmente a 3 e 9 horas. O nosso É, olho não sendo redondo, a título didático, tá, gente? É como se fosse um quibe, é como se fosse mais para um lado de uma bola de futebol, não tão exagerado. Não sendo redondo, ele tem um diâmetro diferente e curvatura diferente no sentido horizontal do sentido vertical. Então, é nessa região que eu não quero apertar, é nessa região que eu não quero agredir. Beleza. Essa adaptação é uma adaptação que aparentemente parece interessante, né? Eu tenho flúor na região central, eu ainda consigo ver a pupila, vejo partes da íris, eu tenho um bom menisco lacrimal na periferia, mas aqui tem alguma coisinha, por exemplo, ela está descendo mais do que o desejado, então eu estou vendo ela descendo um pouco aqui. E aqui nessa região, que para mim é o principal fator que está acontecendo, eu tenho uma ceratite. Não consigo afirmar se é uma ceratite pela lente ou se já é alguma coisa prévia, ou se o paciente dorme com o olho aberto, uma ceratopatia em faixa, mas aqui temos alguma coisa. Nessa situação, eu tenho que tratar a superfície e não usar a lente. Isso é fundamental. Não se usa lente nessas situações. E muitas vezes nós temos pacientes com deficiências que não vivem sem a lente. E aí é um problema sério. Então, acompanhar um paciente que insiste em usar quando ele não deveria usar é um problema difícil de resolver e, sei lá, talvez até sendo radical, não fazer o acompanhamento desse paciente, porque se ele não segue uma coisa que é fundamental, você não pode ser responsável por isso. O Cláudio, deixa eu só Sim, fazer uma senhor. observação em cima Por dessa favor. colocação sua, que é o seguinte: quando o paciente tem um ceratocone muito avançado, e você realmente identificou aí o caso de uma ceratite causada por lente de contato. Então, tem pacientes que ele é totalmente dependente da lente de contato. Ele não consegue ter uma visão razoável com óculos. Então, não adianta a gente falar com o paciente para suspender o uso das lentes, porque ele não vai conseguir, a vida dele segue. Então, o que que eu oriento o paciente? Eu tiro aquela lente que está pior, que está com uma ceratite mais importante, trato aquela superfície, faço as alterações necessárias na lente e depois eu recoloco essa lente já com um melhor padrão e suspendo o uso da lente do outro olho e faço a mesma coisa. Dessa forma, ele consegue seguir a vida dele sem você criar nele um transtorno. Você vai ficar dando atestado para o paciente e vai criar problema para ele, para o trabalho dele. A gente tem que, então, ter tem isso como uma alternativa. Tá? Era só isso. Perfeito. Nós estamos com um caso desse lá no ambulatório, que o paciente é pedreiro, inclusive, e usa lente corneana. A lente tem 5 anos, ele não consegue enxergar sem a lente. Que a ceratite está pior, é o olho que ele enxerga melhor. Então, nós ficamos numa sinuca de bico terrível com esse paciente. E abandoná-lo é muito triste, né? Eu falei isso, mas como que é uma solução dificílima. Muito bem, vamos ver, vamos para frente. Essa foto aqui, eu acho até que nós já vimos, né, professor? A foto é uma foto que tem, parece ela com a luz azul. A gente vê aqui a sombra da borda da lente, onde eu estou passando o mouse. A borda da lente está aqui. A luz a 45 ou 60 graus forma essa sombra. Isso não é um problema. Talvez essa região central aqui, um haze, ou mais provavelmente resultado de uma ceratite por adenovírus. Então, fazendo essa marca, que pode até reduzir a visão, mas geralmente com a lente de contato até mantém bem a visão, consegue, a gente tem resultados com a lente de contato que são, às vezes,
milagrosos, pacientes com cicatriz por hidrópsia e que conseguem visão muito. Você fala assim, não, não vai dar visão e consegue a visão. Então, eu estou imaginando que o problema dessa foto é essa ceratite aqui. Muito cuidado, porque tem uma lente em cima de uma área de cicatriz, né? Aqui eu acho que nós não vamos ver o vídeo. Aqui estou entendendo também que é uma adaptação boa, né? Nós vimos muito problema na aula passada, nós estamos vendo adaptações boas aqui agora. Então, é uma lente que parece que está centralizada, ela tem um apoio muito suave aqui na borda inferior, e um dos maiores motivos de paciente perder a lente, pessoal, é a parte inferior que fica mais elevada, aquele bordo final fica mais elevado, toca na pálpebra, e quando o paciente pisca, faz uma catapulta aqui e a lente sai. Esse é um dos maiores problemas. Aqui eu estou vendo que está bem, ela passa por baixo da pálpebra inferior, então é uma adaptação interessante. Nós vemos que aqui tem um menisco lacrimal a 3,9 horas suficiente, de bom tamanho, talvez um 0,5. A gente vê a íris, a gente vê a pupila, e me parece uma adaptação tranquila, ok? E a rarefação central, né, que você chamou atenção. Aqui, né? Professor, Oi? esses foram os slides. Ô, Cláudio, Agora posso para fazer frente, uma pergunta dessa última lente aí? como é que é? Fazer uma pergunta desse último caso? Pode, claro. Se a lente está muito grande, assim, a gente pode pensar em reduzir o diâmetro da lente? Tipo, às vezes, ver se está tendo um toque muito grave na pálpebra, não sei. Sim, Mas eu até aí, não diria que essa lente é uma lente muito grande, mas nós, no passado, usávamos lentes bem menores realmente, lentes de entre 6,5 até 8 e pouco milímetros, né? O 8 já começa a ser uma lente grande. E hoje nós temos lentes, não vou nem falar das esclerais, né? Lentes de 11 milímetros, a Rose K e C, que é para córnea irregular, irregular córnea, ela tem 11,2. Então, é uma lente que pega quase que a córnea toda, tá? Mas respondendo ou mencionando sobre o que você me perguntou, Lucas, alguns problemas podem ser resolvidos com o aumento de diâmetro ou com a redução de diâmetro. A gente tem nas caixas de prova os diâmetros padrão de cada fabricante. Supostamente vão atender uma maioria de córneas de pacientes. Em algumas situações, a gente pode ter mudanças. Então, eu determino a curva base, eu determino a sobre-refração e vou imaginar, e aí não tem outra forma, imaginar e usar a experiência e a alteração necessária, tá? Vocês estão Tem conseguindo me uma ouvir, coisa pessoal? também, Cláudio, que eu acho que é importante que você colocou aí, é o seguinte, porque antigamente se usava lentes de diâmetros pequenos, porque os materiais, as primeiras lentes foram feitas com PMMA, que ele é totalmente impermeável ao oxigênio. Então, a oxigenação da córnea acontecia quando a lente se movimentava para cima e para baixo. Então, essas lentes tinham um diâmetro pequeno para evitar uma hipóxia corneana. E, com o tempo, os materiais foram melhorando e hoje tem materiais com alta permeabilidade ao oxigênio. Então, você já pode fazer lentes com maior diâmetro, que elas são mais confortáveis. Você consegue colocar a borda dela debaixo da pálpebra, que dá mais conforto. Elas facilitam o centramento, principalmente em córneas irregulares. Nós estamos falando aqui só de casos de ceratocone, que são adaptações mais complicadas. E essas lentes hoje, além de um material ser muito permeável ao oxigênio,
elas também permitem grandes alterações do desenho. A gente deve começar, evidentemente, principalmente quando a gente está falando de um paciente de baixa renda, com lentes mais simples, até lentes esféricas mesmo. Agora, o ideal em córneas irregulares é você tentar pelo menos uma lente asférica, porque você vai conseguir uma adaptação num padrão melhor. Casos de ceratocones mais importantes, aí você já tem que partir para lentes especiais. Começa com a lente Soper, para esses cones centrais ela funciona muito bem, e depois para as lentes de multicurva. Aí você tem diversos fabricantes, a Rosicá, da Medifacus, a Best Best Fit. Fit K, da Solótica, e outros fabricantes. A Autolens também tem lentes para ceratocone. Então, todos os fabricantes têm essas lentes multicurvas, que são lentes que nos dão uma flexibilidade muito grande, porque você pode mudar a borda, você pode elevar a borda ou reduzir a borda. Se tiver com uma grande curva periférica, você pode reduzir a borda. Se ela estiver muito presa, um pouco móvel, isso não é bom para a saúde da córnea. Você pode mandar abrir a curva base ou até reduzir o diâmetro para aumentar a mobilidade. Então, hoje a gente tem muito recurso. E a adaptação, o mais importante é que esse paciente tenha o ideal, uma boa visão, um bom conforto, preservada a superfície ocular e que essa lente seja bem centrada e, de preferência, com uma rarefação central. Quando a lente é muito curva, ela geralmente você tem um acúmulo de fluoresceína e, frequentemente, você tem uma má qualidade de visão. Lembrando que rarefação não é toque. Se você tiver um toque central, você vai acabar produzindo uma erosão epitelial e pode causar uma ceratite ou até uma úlcera de córnea secundária ao uso de lente de contato. Perfeito. É, uma lente que descentra inferiormente, Lucas, ela pode estar uma lente muito grande, pesada, você pode pensar em reduzir o diâmetro, fica uma lente mais leve e pode centrar melhor. Em outras situações, você precisa de uma córnea muito irregular, você pode precisar de uma lente maior e pode pedir ao fabricante para aumentar esse diâmetro, né? Só para Cláudio, ver se tem mais algum. Oi? já que você está falando de lente descentrando inferiormente, lembrar que em miopia, como as lentes, em miopia o paciente vai utilizar uma lente negativa, que é uma lente fina na parte central e grossa na borda, muitas vezes o próprio posicionamento da pálpebra superior já centraliza bem a lente. Já as lentes positivas usadas nas altas hipermetropias são lentes que têm a borda muito fina. Então, eventualmente, pode acontecer esse fenômeno aí que você se refere, que é o descentramento da lente inferiormente. Uma das opções que a gente tinha antigamente era pedir uma lente de diâmetro grande, positiva, e pedir para lenticular na borda da lente, que quando você lenticula a borda da lente, de uma certa maneira, a pálpebra superior consegue posicionar melhor a lente e ela fica melhor centralizada. Outra coisa que eu quero comentar também é com relação ao comentário do Reinaldo sobre as lentes aderidas à córnea. A pior complicação que a gente pode ter em uma adaptação de lente de contato é uma lente aderida à córnea, pelo fenômeno de estase lacrimal, pela falta de troca de oxigenação para essa córnea, ou seja, uma córnea que vai entrar em sofrimento, e o paciente vai ter uma qualidade de visão péssima, porque aquela lente que não se movimenta, ela muitas vezes ela vai ressecar e vai causar um edema corneano e, consequentemente, vai causar uma qualidade de visão bastante ruim e um desconforto muito grande a longo prazo para o nosso paciente. Então, toda lente que tiver sem, isso vale principalmente para lente corneana. Lente que está aderida à córnea, que não tem mobilidade, nós temos que ou aplanar a lente ou diminuir o diâmetro, caso você queira aproveitar a mesma lente, mas nós não podemos admitir uma lente aderida à córnea. As lentes de apoio escleral, só para finalizar, elas são lentes de diâmetro grande e normalmente elas têm pouca mobilidade. Isso é uma característica da lente. O fato das lentes esclerais serem confortáveis é justamente pelo fato dela ter pouca mobilidade. Mas o fato dela ter pouca mobilidade também acarreta um problema.
as lentes de apoio escleral a longo prazo, elas podem causar um sofrimento corneano e uma pressão nos vasos perilímbicos ali e induzir a uma hipóxia corneana grave também. Então, são lentes que têm que ser monitoradas periodicamente. Então é isso. Então vamos lá, Cláudio, vamos em frente. Só para mostrar, doutor Arnaldo, o que o senhor falou aí da lente, uma lente negativa, né? Que tem uma borda, uma periférica mais espessa e que faz a lenticulação, é um nome que é usado, pessoal, pelos fabricantes. Então, vocês estão vendo essa região aqui do flange, que ela é uma região bem grossa. O que que o fabricante faz? Sem mudar o restante da estrutura da lente, ele faz um desbaste nessa região, fazendo com que ela fique mais fina nessa região aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. Isso é o que se chama de lenticulação, que então dá mais conforto, fica uma lente mais leve e que entre, que a pálpebra consegue capturar ela melhor e dá uma melhor mobilidade. E mais fisiológico também. Falando da fisiologia, aproveitando aqui os slides que já de uma outra aula, né? As lentes atuais têm uma permeabilidade muito interessante e que são melhores, às vezes, que a permeabilidade das lentes gelatinosas. A gente tem aquela sensação, aquela ideia de que uma lente, por ser dura, passa menos oxigênio, mas o plástico do qual ela é feita é muito bacana, a química que existe e que permite essa difusão de oxigênio. E, obviamente, a difusão de oxigênio característica de cada material também tem uma correlação importante com a espessura da lente. Então, uma lente com o DK, que é o índice de transmissibilidade ou de permeabilidade ao oxigênio, vamos imaginar que seja 100, um DK 100. Essa lente, com a espessura de 50 micra, é uma coisa, com a espessura de 100 micra, é outra coisa. Por isso que tem esse índice de permeabilidade sobre T. O T é de thickness, de espessura da lente. Então, ela obedece uma correlação também com a espessura da lente. E é bastante permeável. Então, você tem lentes com DK de 100, com DK de 120, de 140, tem lentes com DK até de 170, que eu saiba é uma lente da Menicon, que é a fábrica dona da Rosicar, dona da marca Rosicar. Então, é importante ter noção dessa permeabilidade. Lembrando que as lentes de prova, né, da caixa de prova, elas têm DK menor do que os das lentes definitivas. Isso tem uma razão de ser. É para que elas fiquem mais resistentes. Quanto menor o DK, menos resistentes são as lentes, né? Então, elas dobram com mais facilidade. Isso é outra coisa importante. Lentes não devem ficar no calor, porque elas podem também dobrar, podem perder aquela forma adequada e original. Então, lentes com DK menor são um pouco mais rígidas, com DK maior são um pouco mais flexíveis. Então, bastante cuidado com isso. E eu queria mostrar esse slide aqui também, porque quando a gente vai fazer um teste de lente, eu queria mostrar essa figurinha aqui de baixo, tá? A gente tem que tentar posicionar a lente no local onde ela deveria ficar. Óbvio que nós vamos estar analisando que a lente está descendo, tá? Mas a região central está boa, quando ela fica bem posicionada, fica bom, eu tenho que tirar dessa situação o que me interessa e trabalhar para que essa situação que não me interessa, que ela descer, possa ser corrigida. Vou diminuir diâmetro, vou aumentar diâmetro, vou apertar a borda, né? Vou elevar a borda. Como o doutor Reinaldo falou, uma lente Rosicar, ela permite você fazer aqui onde eu estou apontando com o mouse, no milímetro final,
que é a borda da lente, é no milímetro final. Ela permite que eu faça 5 alterações, 5 mudanças. Uma que é a natural, que é a standard, que já vem nas lentes, e eu posso elevar 2 ou reduzir 2, né? Afrouxar 2 ou apertar 2. Então, eu tenho 5 ajustes possíveis aí nessa situação, de acordo com o que a lente estiver demonstrando pelo padrão da fluoresceína. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa interessante aqui. Essa adaptação aqui, ó, é uma adaptação interessante. É uma lente no ceratocone, eu estou vendo uma rarefação na parte mais elevada do cone, né? Obviamente, aqui é o mais elevado, aqui eu tenho uma depressão, acumula mais fluoresceína. Aqui eu tenho outra depressão, acumula mais fluoresceína. Agora, como o doutor Reinaldo falou, isso aqui não pode ser toque, não pode haver toque. E essa borda, a 3 e 9 horas, também apresenta um padrão adequado de espessura. Deve estar aqui uns 0,7, mais ou menos, tá? E, às vezes, até adaptações mais difíceis, como um pós-RK, são possíveis. Eu estou vendo que tem um acúmulo, mas esse acúmulo não quer dizer que essa situação aqui esteja ruim. São córneas muito alteradas, né, muito aberradas, e que essa pode ter sido a melhor adaptação conseguida de forma saudável, sem lesar mais a córnea. Eu acho que é mais ou menos isso por hoje. É uma aula, uma mescla de casos, né, com alguma coisa teórica também. Essa aula aqui é uma aula específica sobre adaptação de lentes, tem até perguntas e respostas aqui de prova CBO, mas é mais para ilustrar parte dos casos que o doutor Reinaldo nos apresentou. O Cláudio, uma coisa também que é muito importante é o follow-up, gente. Lente de contato é um corpo estranho. Isso, É. com o tempo, pode gerar problema. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando o paciente, sempre fazendo uma avaliação da superfície, vendo se essa córnea, fazendo uma topografia para ver se essa córnea não está criando, se essa lente não está alterando a curvatura da córnea. Então, isso é muito importante, porque periodicamente a gente tem que trocar a lente ou fazer algum ajuste. Então, o paciente tem Uhum. que entender que a gente não vende lente de contato. A gente, quando a gente vai adaptar uma lente de contato, a lente de contato é um insumo que deve ser cobrado junto com o tratamento. Você nunca pode cobrar uma lente de contato. Você não pode chegar no seu consultório e comprar uma lente de contato. É um tratamento que você está oferecendo para ele, onde o insumo necessário a esse tratamento é a lente de contato. Assim como o dentista não vai te cobrar o ouro que ele vai usar na sua obturação, a gente também não pode cobrar a lente de contato. Então isso tem que ficar claro, mas para que você possa cobrar adequadamente esse insumo, você tem que prestar um serviço, que é não só adaptar o paciente, como também fazer o follow-up. O paciente, quando volta para controle de lente de contato, gente, você tem que considerar que aquilo faz parte da adaptação. Você não pode simplesmente colocar uma lente e o paciente sumir. Você tem que deixar claro para o paciente que qualquer desconforto, qualquer irritação, qualquer alteração da visão, ele deve voltar imediatamente. E eu falo sempre para o paciente, quando eu adapto uma lente de contato, você tem que responder 3 perguntas todos os dias. Como está a minha visão? Tem que estar muito boa. Como que está o aspecto dos meus olhos? Tem que estar normal. E como é que está o conforto das minhas lentes? Tem que estar satisfatório. Se alguma coisa não estiver bem, você deve deixar claro para o paciente que ele deve voltar e você tem que estar sempre disponível para atender esse paciente. Sim, porque a lente não é isenta de complicações. Mesmo uma lente bem adaptada, com o tempo, a córnea muda. A lente não muda, mas a córnea muda. E a lente, muitas vezes, se não for bem cuidada, ela vai formar depósitos, esses depósitos vão diminuir a permeabilidade ao oxigênio, e mesmo uma lente bem adaptada pode vir a ter alterações da superfície, como
um mau cuidado da lente. Essas lentes têm que ser trocadas periodicamente. O paciente tem que entender. A lente não acaba. Eu sinto sempre o caso do pneu. O pneu não acaba, mas você sabe que o pneu tem uma vida útil. Assim, a lente de contato também tem uma vida útil. São alterações, são orientações que você tem que passar para o paciente para que não exista problemas durante o processo de adaptação, que o paciente, você fidelize esse paciente, dando para ele uma boa assistência. Então tá bom, Cláudio, parabéns então pela aula. Eu acho que foi muito, muito didático. E eu deixo também os colegas aí que quiserem acompanhar no consultório também, acompanhar lá o Cláudio, lá no ambulatório, ou se quiser me acompanhar no consultório, quiser acompanhar o doutor Arnaldo, lá eu tenho certeza que ele também vai estar bastante acessível, doutor Cláudio, porque às vezes a adaptação, quando a gente vai fazer a adaptação, ela requer um trabalho, às vezes o trabalho não é pequeno. A gente tem que testar várias lentes, não é toda lente que tem um padrão ideal. Então, eu me lembro uma vez num curso que eu estava participando, que o colega estava adaptando uma lente, e num caso complicado, e na verdade ele não conseguiu adaptar a lente. Olha para você ver que situação. Não foi possível. Nem, às vezes não é possível. Por isso foram desenvolvidas as lentes esclerais. Tem córneas que são tão irregulares que a lente não para. Para você conseguir que ela pare, você vai ter que apertar muito essa lente, aí ela começa a não ter boa mobilidade. Então, a lente coniana é uma excelente alternativa para a ceratocone, mas não é para todos os casos de ceratocone. Tem casos de ceratocone que realmente a lente escleral ou as sebes esclerais ou as lentes multicurvas são necessárias. Não dá para você resolver com lentes mais simples todos os casos, principalmente os casos mais complexos. Então é isso aí, Cláudio. Então, parabéns. Então, semana que vem estaremos juntos aí novamente, tá? Uma boa noite a Perfeito, todos aí. Reinaldo. Não, não, Oi. pera aí, Reinaldo, não acabou ainda não. Pera aí, espera um Não é porque eu... minutinho. Eu sei que você está com sono, mas aguenta firme aí. É, vai Eu lá. quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer ao Cláudio e ao Dr. Lucas Pires, que me ajudaram bastante aí durante as férias do Reinaldo, e parabenizar ao Cláudio Cury pela excelência aí e alto nível aí das apresentações. Outra coisa que eu quero comentar também é, como o Reinaldo já comentou, lentes esclerais, lente lá na clínica, eu trabalhei como assistente do departamento de lente de contato e córnea da Santa Casa, antes de ser o chefe da refrativa, durante muitos anos. Então, eu tenho uma simpatia enorme por lentes de contato, até porque eu trabalhei com lentes durante mais de 30 anos e sempre usei lente de contato. Então, as lentes esclerais, as lentes Rosicart, as lentes óptimo XC, lentes de apoio corneano, são ótimas esclerais, são ótimas opções para o paciente que tem córneas aberradas, ceratocone, mas é importante que a gente lembre ao paciente portador de ceratocone que ninguém consegue usar lente de contato a vida inteira, principalmente lente escleral. Então, é importante que a gente lembre aos nossos pacientes que a lente de contato, eventualmente, é uma solução temporária para o problema dele. E, em alguns casos, é muito melhor a gente optar por uma correção cirúrgica de um implante de um segmento de anel, que com isso, muitas vezes, a gente vai conseguir dar uma qualidade de visão satisfatória com óculos e, eventualmente, até com uma lente gelatinosa. Então, lembrar que lente de contato, todo ano que o Kleber Godin fazia lá o curso dele de lente de contato, ele me convidava, eu e o Paulo Ferrari, para a gente ir no último dia para falar sobre lente de contato, sobre cirurgia refrativa e implante de anel corneano. Então, na realidade, o que vocês têm que aprender é o seguinte: quem está fazendo fellow de córnea, de cirurgia refrativa e ceratocone, vocês têm que aprender também a adaptação de lente de contato, porque as três coisas andam de mãos dadas. É impossível a gente trabalhar com cirurgia refrativa sem querer tratar a ceratocone e sem querer adaptar a lente de contato. Muitas vezes o paciente nos procura com interesse em refrativa e ele não é bom candidato para refrativa. Ele é candidato para um implante de segmento de anel ou adaptação de lente de contato. Então, é imprescindível que vocês aprendam essas três modalidades de tratamento. Lá na clínica, eu tenho todos os tipos de lente de contato que existem, a Medifax, lente Rosicart, tem também as lentes da Solótica, e terei um prazer muito grande em fazer teste de lente de contato com vocês lá em pacientes com córneas aberradas, ceratocone, pelúcida, etc. Tenho certeza também que o Cláudio vai recebê-los lá muito bem
e também o Reinaldo, que gosta muito de lente de contato. Outra coisa que eu quero comentar, pessoal, é o seguinte: semana que vem nós vamos ter um evento especial, Sociedade Mineira de Oftalmologia. Todo mês eles fazem uma reunião online para toda a oftalmologia mineira, e esse mês o tema é cirurgia refrativa. E eu e o Dr. Pedro Paulo Reis fomos honrados com o convite para coordenar essa reunião de cirurgia refrativa, que vai acontecer na quarta-feira da semana que vem, dia 20 às 19h30. Então, semana que vem nós vamos ter uma inversão. Nós vamos ter o nosso evento de cirurgia refrativa na quarta e vamos ter a aula, que seria na quarta e na quinta, e os casos, como o Reinaldo está retornando, nós vamos ter os casos cirúrgicos também na quinta-feira, tá? Esse evento vai ser no mesmo horário, 19h30. Eu vou mandar o link para vocês. Eu gostaria de contar com a participação de todos. Vai ser uma sessão interativa, não vai ser uma aulinha. Vai ter a presença lá do Dr. Luiz Carlos Molinari, do Dr. Pedro Paulo e também mais alguns membros da diretoria da SMO. E nós vamos fazer uma atualização em cirurgia refrativa e conto com a participação de vocês, no sentido de fazer perguntas e fazer comentários. E eu quero também ter, como vai ser na quarta-feira, eu quero ter a presença aqui do Dr. Reinaldo junto comigo, porque se vocês fizerem alguma pergunta difícil que eu não consiga responder, eu quero ter o Reinaldo aqui do meu lado para me auxiliar. Então já está feito o convite aí, ok? Pessoal, Alguém gostaria... pode falar, eu, que- Cláudio. eu queria agradecer a oportunidade. A gente sempre aprende, a gente sempre se esforça uma milha a mais, né, para Isso. poder aprender e passar isso. Os casos do Dr. Reinaldo são sempre muito bons. Eu fiquei com muito medo de eu estar falando grandes bobagens, porque os casos deles são complexos. Então, as Nossa, você adaptações brilhou, viu? também. Parabéns. Mas o departamento de lente aproveita essa oportunidade para informar não só o departamento de lente, mas as inscrições e a prova de fellow vai ser aberta em breve, né? Então, vocês que estão aqui fazendo a cirurgia refrativa e que quiserem dar continuidade especificamente em lentes, em breve terão a oportunidade de se inscreverem no processo também, tá? Excelente. Ok, Cláudio. Muito obrigado, então. Reinaldo, seja bem-vindo e boa semana a todos. Quarta-feira estamos juntos às 19h30. Eu vou mandar o link da reunião da SMO para vocês, O ok? doutor Reinaldo tem que parar de viajar. Toda vez que ele viaja, ele adoece, ele gripa. Será? Mas isso é o Gente, vento, né, Reinaldo? ô, Mas já Cláudio, parabéns volta. mais uma vez. Isso é o balão subindo muito no evento do balão. É, parabéns, então, realmente foi muito boas, muito didáticas suas apresentações e vamos contar sempre com você aqui, porque realmente sua experiência é enorme. Então, esses casos complexos aí, a gente vai precisar muito da sua ajuda, viu? Com Então, vai ser um certeza. prazer. Semana que vem a gente vai estar junto aí, vamos lá estar junto lá também na reunião da SBO lá, tá bom? Falou, Beleza. gente, Forte uma boa abraço, Então, noite a pessoal. pessoal, todos, boa noite então, a viu? todos aí. Pessoal que Falou, for me obrigado. acompanhar amanhã, a partir de 11 horas, temos procedimentos lá no Ocular Laser, ok? Boa noite a todos. Um abraço.